Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Entenda Genética. Eu sou a Natácia e hoje a gente vai conversar sobre como ter domínio nas análises genéticas sem necessariamente ter dado genético. Eu quero conversar isso com você porque a gente tem uma objeção muito forte de que a gente só pode começar a mexer com a análise, pôr a mão em programa, quando a gente tem os nossos dados em mãos. Isso implica, caso você esteja no laboratório, processar todas as suas análises, ou se você estiver terceirizando, receber essas análises, né? Ou se você precisar coletar, processar, organizar tudo. Enfim, tem uma série de etapas e não é o ponto de conversa de hoje, né? Mas o que eu quero conversar com você é porque você precisa começar imediatamente a resolver esse problema e não deixar para fazer isso quando você estiver com seus dados genéticos. E você vai falar, mas por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Bom, primeiro, porque eu não quero que você seja uma Catarina Josefina Manuela, que é uma personagem aqui do Entenda Genética, que ela simplesmente vai apertando as coisas sem pensar muito, ela não tem paciência e ela acaba se ferrando muito, ela sempre se ferra. Por quê? Porque ela não faz, ela segue o fluxo que as pessoas mandam ela fazer. Que seria o quê? Justamente você pegar, seguir aquele padrão, né, de fluxo. Sabe aquela linha contínua? Gente, a vida não é uma linha contínua. Não dá pra gente esperar estar com o dado na mão para você começar a aprender. E além disso, né, por que eu acho isso? Porque quando você aperta em botões, você não está apertando botões. Quando você dispara uma linha de comando, você não está apertando uma linha de comando. Tem uma inteligência ali por trás daquilo, sabe? O fato de você abrir um programa e rodar um programa não implica que você entendeu toda a teoria que tem por trás daquilo ou que você escolheu a análise de dados corretas, enfim, uma série de coisas. Então, tipo, se você está numa academia e você nunca pegou peso, não adianta você chegar lá e achar que no primeiro dia você vai conseguir levantar 300 quilos, porque você não vai. Mas se cada dia que você for lá você fizer um pouquinho, quando você perceber, você já vai estar chegando no seu objetivo. Então as coisas não são simples assim, sabe? É um labirinto de opções que você tem. Olha só, você precisa aprender a processar o seu dado, que também entra muita parte de bioinformática, a depender do que você está trabalhando. Você tem que elaborar as suas perguntas e selecionar quais análises você vai fazer em cima das suas perguntas, para você poder responder essas perguntas. Dentro dessas análises, você tem um determinado tipo de marcador, tem algumas premissas para você apertar alguns botões. Então, por exemplo, modelos evolutivos, se você trabalha com micros, é um tipo de modelo evolutivo. Se você trabalha com outros, você vai usar outro tipo de abordagem, outro tipo de modelos evolutivos. Se a filogenia é de um jeito, se a filogeografia é de outro, se você está caracterizando um banco de hemoplasma é de um jeito, se você está fazendo monitoramento ambiental é de outro jeito, enfim. E você não tomando essa decisão agora, de começar agora a sua análise, o que vai acontecer? Você pode ficar muito bem perdido num labirinto, sem mapa algum e à mercê da mão dos outros, né? Agora que eu te falei o porquê que eu acredito que você tem que aprender, né, e começar agora a fazer isso, você deve estar pensando, pra quê? Pra que eu vou fazer isso? Porque eu vou perder tempo, Nath. Pensa, se eu tiver com o dado na mão e já analisá-lo, eu vou aprender e já gerar meu resultado. Olha que beleza. Tipo, é o melhor dos mundos, né? Eu vou otimizar tempo porque eu vou analisar o meu dado e pronto. Pois é, só que tem uma coisa. Nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Simples desse jeito. Isso quer dizer que você planeja uma coisa e eu quero até que você imagine aí na sua cabeça quantas coisas você planejou no seu universo de pesquisa e que não funcionou. Quantos? Bom, eu não sei vocês, mas os meus planos de batalha não é que tipo assim, você fracassou, deu errado, detesto essa palavra, não é isso. É porque, gente, a gente eventualmente vai reconfigurar a rota. Por exemplo, você quer trabalhar com, sei lá, 20 populações. Aí, de repente, você vai trabalhar com 5. Você quer fazer a caracterização do banco de hemoplasma, sei lá, de todo o país. De repente, você vai conseguir fazer só o banco de hemoplasma mais próximo de você, entendeu? De repente, você quer monitorar não sei quantas mil coisas. Não vai rolar. Então, começa por aí. A gente sempre tem que ter essa flexibilidade de reconfigurar as coisas. E eu sou
uma pessoa não muito favorável a essa abordagem linear que as pessoas falam e ficam mandando na cabeça de vocês, do tipo, faça a disciplina, depois vai para o laboratório, depois analisa o seu dado, aí você vai se ferrar. Por isso que a gente vê tanta gente surtando na hora de entregar as coisas, na hora de escrever o seu artigo, ou na hora da sua defesa. Por quê? Porque vai numa linearidade e as coisas não são tão lineares assim e você não aprende, entendeu? Você não aprende. E assim, não adianta, você não vai aprender com o seu dado rapidamente, a não ser que você obtenha o seu dado com muita antecedência. Aí tudo bem. Só que eu quero conversar com você sobre algumas estratégias para durante esse caminho você ir adquirindo essas habilidades que são tão importantes, né? Que é você já aprender a analisar sem necessariamente ter o seu dado genético. A primeira delas é recorrer aos bancos de dados, e aqui inclusive eu vou falar para você que de repente tá aqui na pandemia e não só para quem quer analisar sem ter o dado, mas quem quer também executar um projeto sem ter o dado, tá? Então é plenamente possível você fazer isso. Eu até conversei com os meninos do meu curso que eu vou ofertar um bônus para eles sobre isso, que são os trabalhos cienciométricos, né? A cienciometria, ela é a medida da ciência, é como se você estivesse trabalhando com o estado de arte da ciência. Então, você pode fazer um trabalho de cienciometria, né? Escolhe aí o seu grupo que você trabalha e faz uma revisão sistemática, mas tem várias estatísticas para você utilizar nisso daí e conseguir fazer essa métrica, né? Então a gente pega todas as publicações no campo, todas as publicações que existem, sei lá, eu trabalho com, deixa eu pensar aqui, com sapinhos. E aí eu vou pegar e vou fazer um estado da arte para ver quais espécies foram estudadas do ponto de vista de diversidade genética. Daí você faz o mapeamento, você vê quais espécies foram estudadas, quais precisam de investimento para estudos, quais a gente já tem um conhecimento já, digamos assim, saturado, quais marcadores foram utilizados, o que eles estavam respondendo, é uma opção. Também é uma opção você entrar no NCBI, por exemplo, baixar sequências, ou no próprio Dryad, tudo isso é banco de dados, viu, gente? No Dryad, por exemplo, você tem SNPs, você tem microsatélites, e aí você consegue fazer novas análises. E cuidado que o que eu estou falando aqui não é para você fazer um plágio. É, por exemplo, para você pensar em novas perguntas que eventualmente aqueles trabalhos não exploraram. Por exemplo, você pode pegar dados de microsatélites para algumas espécies e juntar esses dados e analisar distintamente para verificar se você tem uma, digamos, como se fosse uma convergência das histórias que a gente verifica ali. Por exemplo, será que tem o mesmo, eu não gosto da palavra padrão, mas será que tem a mesma caracterização genética? Será que essas diversidades para algumas espécies são maiores, outras são menores? Você pode também pensar em hipóteses, por exemplo, vou pegar populações ali da Caatinga e vou comparar com populações do Cerrado. Será que a diversidade é maior em qual local? Por quê? Por que sim, por que não? Como é? Então você começa a explorar outras perspectivas, tá? Mas aqui, só coloquei esse parênteses, a gente já tem conteúdo no canal sobre isso, sobre como você pode trabalhar, e a gente também vai colocar isso na semana das análises, do domínio das análises. A gente tem, na Semana do DNA, uma parte de conteúdo que é voltada justamente para a galera que quer trabalhar com genética, mas não necessariamente tem acesso aos dados genéticos, que é uma coisa muito cara. Mas você pode fazer isso no seu trabalho, né? Como eu te falei, pensando que não é um plágio, pelo amor de Deus, não tô falando isso. É você simplesmente pensar em novas perguntas e a gente tem muito banco de dados aí disponível para isso. Mas você pode também pegar esses bancos de dados que estão disponíveis e reanalisar de acordo com o seu interesse. Por exemplo, se você trabalha com genética da conservação ou com caracterização de banco de germoplasma, você pode pegar nesses bancos de dados vamos dizer assim, o raw data e analisar novamente para você aprender com esses dados que já estão disponíveis sem esperar o seu dado chegar na sua mão. Porque é aquilo que eu falei, nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Quando você for analisar o seu dado, você vai ter inteligência de escolha, não necessariamente você vai ter o tempo para aprender. E a pior coisa que tem, gente, é quando você não sabe por que você está apertando o botão que você está apertando, e aí você chega na hora da sua defesa e alguém pergunta por que você utilizou aquela abordagem e você não sabe. Ou você sabe, tipo assim, porque o fulano me falou.
Mas você não vai falar lá no defesa porque o fulano me falou nem para um revisor de artigo, né? E eu já participei de muita banca que a pessoa ficou assim, sem saber o que falar, sabe? Por exemplo, eu participei de uma banca que, assim, toda a discussão da pessoa estava baseada numa análise de cenário, tá? E esse cenário tinha uma probabilidade, sei lá, de 50% de ser o cenário verdadeiro para explicar os dados dela. E assim, 50%, gente, é muito baixo para você falar que aquele cenário é o cenário que explica os seus dados. Mas ela estava discutindo em cima. E aí eu questionei, né? Eu falei, olha, mas ó, essa análise, sabe que faz sentido essa análise que você fez? É interessante a gente comparar e ver os cenários e avaliar tudo mais, é interessante. Mas será que de fato isso daqui responde o que você está buscando? Como que você fez essa análise? E eu vi que a pessoa foi ficando constrangida, né? Por quê? Porque não tinha sido ela que tinha feito. Eu era da banca, eu não sabia, né? A minha função ali era avaliar e contribuir com o trabalho dela. Então foi uma situação muito complicada, sabe? E eu já vi pessoas passando por isso. Então, no momento que é para ser prazeroso, você acaba se sentindo mal, se sentindo coagido, enfim, uma série de coisas. Aí, por isso que eu falo que eu acho super legal quando a gente tem essa possibilidade de explorar trabalhos que já foram. Muito bem. Então tá, gente. Então, database é o que a gente tem aí para usar. Para a gente usar nas nossas análises ao nosso favor. E como eu falei, tem vários aí. Só que não tem só database dentro dos bancos de dados, não, viu? Você tem outras possibilidades. Você pode, por exemplo, rodar dados de artigos que já foram publicados. E, gente, eu aconselho fortemente você a fazer isso. Pensa na inteligência que você vai ganhar. Como assim, Nath? Eu vou rodar dentro do banco de dados de artigos que já foram publicados. Seguinte, geralmente não, hoje em dia principalmente, os artigos eles precisam disponibilizar para você o banco de dados deles, o raw data que eles utilizaram, né? Por quê? Porque isso é uma forma de mostrar que aqueles resultados eles têm reprodutibilidade. Se não tiver reprodutibilidade, não é ciência. Aí o que acontece? Você pode pegar um trabalho que é um trabalho que você acha que é interessante, que é uma abordagem próxima daquela que você vai fazer, tá? E aí o que você vai fazer? Você vai fazer as mesmas análises que eles fizeram para você ver se você encontra os mesmos resultados que eles encontraram. Nath, mas eu tô repetindo, então você tá falando para eu plagiar. Não tô falando pra você plagiar, eu tô falando pra você ir pra academia. Para você ir pra academia, porque quando você faz isso, quando você tem esse tipo de abordagem, né, de treino mesmo, você vai adquirindo habilidades, você vai adquirindo o know-how. Então, vai atrás dos artigos, especialmente com busca inteligente, tá? Por exemplo, eu quero estudar filogenia. Eu não vou procurar um artigo de genética de populações para eu treinar. Você até pode, mas eu estou falando aqui em estratégias para o seu trabalho. Então, você vai lá, vai pegar o artigo, vai ver o que eles fizeram que é interessante, que se eles têm perguntas que parecem com as suas perguntas, o que eles estão olhando ali? É a mesma coisa que você? Eles estão avaliando o mesmo tipo de marcador que você avaliou? Qual que é a pergunta deles, né? Se for uma pergunta muito próxima da sua, provavelmente com os mesmos marcadores, você vai utilizar as mesmas análises, né? Então, pega lá o dado dele bruto e vai rodar esse dado, porque você vai aprender muito com isso, tá? Outra coisa que é ser aliado nesse domínio das análises e interpretações de dados. Gente, manual de programa é só o ouro. Manual, help de programa, raramente as pessoas abrem. Mas, gente, lá é uma coisa muito fantástica. Por exemplo, tem um programa, ele chama de YABC. Esse programa o pessoal quase não usa muito aqui, mas ele é super legal porque ele pega cenários e ele compara cenários, tá? Cenários que você criou para explicar aquilo que você observa nos seus dados. Então, uma hipótese biogeográfica, né, uma hipótese de barreira, você quer ver se faz sentido biológico aquilo lá. E aí você elenca algumas hipóteses que podem ser utilizadas para explicar o seu dado, e aí você vai fazer a análise estatística e vai ver o que esse programa te dá. Uma probabilidade daquele cenário ser real, ser verdadeiro para explicar os seus dados, tá? E aí, lá nesse tutorial, as pessoas, aliás, lá no programa, as pessoas mandam um e-mail direto, Nath, eu não consigo rodar, tá travando lá. Gente, o tutorial do programa tem print de todos os passos para você analisar o programa. Tipo assim, uma apostila inteirinha para você analisar o programa. Então, esse é outro aliado que você precisa ter, tá? Outro ponto muito legal para vocês, e eu também sempre falo isso para os meus estudantes, para os meus alunos,
Gente, passe a fazer leitura inteligente dos artigos. Queria eu que as pessoas tivessem dito isso para mim. Faça a leitura inteligente dos artigos. Nath, o que que é uma pergunta? O que que é uma leitura inteligente de artigo? Do que você está falando? Primeira coisa, você vai aprender a catalogar os artigos, tá? Você vai criar uma biblioteca e você vai separar essa biblioteca de uma maneira que você entenda, que faça sentido para você. Então não adianta aqui eu falar para você, faz assim, faz assado, porque o que funciona para mim não necessariamente é o que funciona para você. Cada um tem uma maneira diferente de organizar e de encontrar as coisas. Mas se você trabalha com, deixa eu pensar, fluxo gênico, separa lá, fluxo gênico. Começa a colocar trabalhos de ecologia, trabalhos de biogeografia, trabalhos com marcadores moleculares, com vários marcadores moleculares, tá? Então você já vai ter isso. Depois você vai ter uma pastinha de trabalhos inspiradores, assim eu gosto de chamar. Então são aqueles trabalhos que, se não trabalharam com o mesmo organismo que o seu, a pessoa trabalhou com um organismo muito parecido ou com uma espécie irmã. Nath, o que é uma espécie irmã? É uma espécie filogeneticamente próxima, né? Uma espécie ali que pertence ao mesmo gênero, que provavelmente compartilha um tipo de história evolutiva em termos de linhagens ancestrais. Então, você vai olhar aqueles trabalhos que são trabalhos 5 estrelinhas inspiradores, tá? E aí você vai olhar o que é que esses trabalhos perguntaram. E você vai anotar lá no seu post-it, tá? Quais foram as perguntas que eles fizeram? Perceba, você já está colocando input no seu cérebro para você entender, tá? E para você também pensar e explorar o seu trabalho de uma maneira distinta. Depois que você coloca isso, quais foram as perguntas que eles fizeram, você vai na metodologia. E lá na metodologia você vai olhar o que é que eles fizeram para responder essas perguntas. Quais métodos eles aplicaram. Tente buscar, então, trabalhos que utilizaram os mesmos marcadores moleculares que você, tá? Para fazer sentido, já que a gente está aqui buscando um domínio na análise quando você ainda não tem dado genético, tá bom? Então, você tem que olhar por esse viés para você já ir adquirindo essa habilidade. Depois disso, você vai anotar, então, quais análises que para você faz sentido que sejam feitas. Então, dentro daquele universo que você quer explorar, quais análises fazem sentido, tá? Elencou as análises. Aí você vai colocar quais programas eles utilizaram, então, dentro daquelas análises, quais parâmetros eles utilizaram, tá? E aí tudo isso no post-it vai fazendo certinho, tá? Então começa as perguntas, as análises, os programas para cada análise, o parâmetro para cada uma dessas análises e o que é que eles acharam dentro disso daí, tá? O que é que eles encontraram de resultados e como eles interpretaram esse resultado. Então, olha só, você passou não simplesmente a ler maquinalmente o artigo, você passou a mergulhar naquele artigo e extrair informações que efetivamente vão te ajudar. E quando você faz também a catalogação disso, você não só vai gerando input de aprendizado, né, de know-how, como também vai te ajudar na sua discussão, na sua interpretação. E você vai criando esse catálogo de trabalhos para você. Nossa, você vai ver como a sua discussão vai fluir de uma forma mais tranquila, mais rápida. Por quê? Porque você já vai olhando os resultados e você vai aprendendo a ler cenários, a ler interpretações, a ler números. Isso vai facilitar. Quando você for olhar alguma coisa no seu trabalho, você já vai pensar, nossa, isso aqui já foi feito, eles encontraram isso e isso, eu posso eliminar isso, eu posso fazer aquilo. Mas, quando eu falo isso para você também, para você fazer toda essa busca e catalogar, é para que você pegue o dado desse artigo e repita o dado desse artigo dentro dessas análises que te interessam, entendeu? Por isso que eu falei, faz isso de uma maneira sistemática e reanalisa o artigo. Quando você reanalisar tipo uns 4 artigos, e se você encontrar, e a gente espera que isso aconteça, né, os mesmos valores estatísticos, e você lê aquele artigo, especialmente se forem artigos que têm diferentes histórias, entendeu? Nossa, você já vai ter uma quantidade muito boa de conexões na sua mente para você fazer as suas interpretações. Você não tem ideia. Eu sei que parece ser chato, parece ser impossível de colocar em prática, mas não é, porque você tem que ler, cara.
você tem que ler. E se a gente não ler desse jeito, a gente pode cair como é que eu posso... É numa armadilha, gente. Principalmente quando a gente não tá com tempo. A gente cai na armadilha que é o plágio. Olha, se vocês imaginarem a quantidade de trabalhos que eu pego com plágio e que eu tenho absoluta certeza que a pessoa nem sonha que ela tá cometendo plágio, ela nem imagina que ela tá cometendo plágio, mas ela tá. Então, tudo isso daí te ajuda a ter o domínio nas análises, na interpretação e não cair nesse tipo de problema. Quando você vai fazendo isso constantemente, porque você tem que ler o artigo constantemente, imagina quanto tempo você vai economizar lá na frente. Porque você tem que ler o artigo antes. Gente, se deixar para fazer depois, é muito complicado, muito complicado. Então, selecione uns 5 artigos que você acha que são 5 artigos estrelinhas, top, que é o que você quer mais ou menos fazer. Baixa, pega os dados e reanalisa não, porque você nunca analisou, e analisa esses dados. Ah, Nath, você está falando para plagiar. Não estou falando para você usar esses dados, eu estou falando para você usar isso como uma academia. Isso vai ficar com você. Porque se você tiver uma dificuldade, você vai pegar e mandar mensagem para o autor. Cara, eu tentei analisar isso aqui, ó, não deu certo. O que você fez? Você tem até um gancho para poder pedir ajuda para alguém, entendeu? Porque a pessoa fica feliz. Gente, a coisa que eu mais acho bom é quando fala, nossa, eu li seu artigo, olha só, eu não consegui entender isso aqui, você pode me explicar? As pessoas gostam disso, entendeu? As pessoas gostam de se sentir úteis. Então, essa é uma boa estratégia. E com isso, você vai tendo o quê? Ideias. Porque quando você não vai para o campo de batalha, primeiro que você não consegue ter noção do que vai acontecer. Você só tem noção quando você vai. Se você faz essa simulação de treino, você tem noção do que pode acontecer e você pode, inclusive, ir adaptando o seu projeto, você pode reorganizar os seus dados de outra forma, adicionar mais coisas, retirar mais coisas, surgir parcerias. Então, são diversas coisas que podem ser utilizadas. Agora eu quero conversar com você de uma outra dica, e essa eu acho assim muito, muito, muito bacana para quem quer realmente aprender e quando eu falo para você aprender a analisar, eu quero que você tenha na sua mão vamos dizer assim, o controle da sua vida. Eu não quero que fique na mão de outra pessoa, eu não quero que você tenha parcerias que não são parcerias, colaborações que não são colaborações. Eu não quero que você terceirize o seu dado, e a gente já conversou aqui diversas vezes o motivo disso, por que eu acho que você não deve terceirizar o seu dado, né? Então, uma maneira de você fazer isso, caso você não tenha condições de pegar o artigo e não tenha tempo, gente, vai dentro do programa que você tem interesse, e lá dentro desse programa, você tem um monte de modelo de input para você utilizar. São vários modelos que a gente tem. Então, eu recebo e-mail direto das pessoas, ai, Nath, você podia me mandar um modelo de input para tal programa. Aí eu penso, nossa, a pessoa está sofrendo, tem muito tempo e nem percebeu que dentro do próprio programa ela tem os modelos de input disponíveis para ela. Então, eu quero mostrar alguns aqui para vocês, que são dos programas que vocês mais me pedem e tudo mais. Eu vou mostrar para vocês alguns que eu separei. Vamos lá. O primeiro deles é o Arlequim, que, nossa, direto vocês me mandam mensagem do Arlequim. Direto. E aqui dentro do Arlequim, ó, quando você baixar ele, tem essa pasta aqui, ó, Example Files. Olha só que coisa mais maravilhosa que eles fizeram. Eles não só colocaram para vocês os modelos de input dentro do próprio Arlequim, como eles separaram por análise. Então, aqui a gente tem 12 pastinhas e cada uma dessas pastinhas tem um tipo de análise específica com um input montado. Então, por exemplo, eu vou entrar nessa aqui da AMOVA, né? A AMOVA, ela é uma estatística que a gente faz para verificar se há uma hierarquia nos nossos dados genéticos, ou seja, se há uma organização das frequências alélicas ou haplotípicas nas nossas populações, se eu tenho diferenciação genética ou não, e se essa diferenciação genética ela é significativa. Se ela for significativa, eu posso explorar diversas coisas ali dentro das minhas análises, tá? E das minhas interpretações. Então, olha só, vou abrir para vocês aqui um arquivo .arp. Inclusive, gente, durante a semana DNA, se você não fez inscrição, você faça. Tá aqui no link e também no nosso chat. Se você fizer inscrição, você vai aprender a mexer nesse programa e eu vou passar para vocês alguns modelinhos que não estão aqui
dentro do arquivo do Arlequim. Mas vamos abrir aqui esse primeiro arquivo AMOVA. Deixa eu abrir ele aqui com o Notepad. Inclusive, o Notepad é um excelente editor. Se fosse você, usava ele. Então, ó, aqui vem. Ele coloca para você de onde vem esse artigo. Então, esse input aqui, ele é um input proveniente de um artigo. Olha que legal, que é aquela ideia que eu falei para vocês. Isso é bem bacana do Arlequim, tá? Então, esse aqui já foi um dado publicado. A maneira como ele organizou, ele coloca o título aqui e tudo mais. E aí, ó, ele vem e põe tudo certinho. O tipo do dado que é, nesse caso aqui, é um dado haplotípico que ele utilizou. Como que ele organizou isso, separando as populações, tudo certinho. Aí o que você tem que fazer? Simplesmente substituir aqui tudo isso pelos seus dados. Aí você vai conseguir fazer tudo muito tranquilamente. Por exemplo, esse aqui é um modelo de dado de RFLP. Muita gente também me manda mensagem, Nath, como que analisa RFLP, RAPD? Olha lá dentro. Já tem um modelinho de input também de um artigo. Deixa eu ver se tem outro aqui pra gente explorar. Ó, microsatélites. Aí aqui a gente entra e tem um modelinho para os microsatélites, inclusive também de um artigo publicado. Esse aqui é de peixes. E aí ele coloca todos os conjuntos de dados de microsatélites, as populações. Você pode analisar, olhar os resultados lá nesse artigo mesmo, comparar esses resultados com o que você encontrou e ver como que esses autores interpretaram esses resultados. Olha como você está ganhando inteligência de processo. Então, assim, essa conversa que eu estou tendo com você não é para você, não é aquela conversa de como analisar, como você fazer um trabalho em genética sem ter dados genéticos. Essa é outra conversa. Isso é como você tem o domínio nas análises quando você ainda não tem dados. Porque, gente, não dá para esperar. Se você esperar, é um risco muito alto que você tem. Outro programa aqui que eu gosto de mostrar para vocês é o programa GNIX. Esse programa, ele é bem bacana porque ele tem um plugin para o Excel, tá? Então, ele analisa no próprio Excel e quando ele analisa no próprio Excel, ele consegue inclusive gerar gráficos muito legais, gráficos belíssimos. É um programa muito tranquilo de utilizar, não é um programa complexo, difícil, nada disso. E ele te dá muito insight na parte descritiva, sabe? Então, ó, eu vou abrir aqui com você. Quando você extrai, às vezes não vem, mas baixa de novo o extrai que vai aparecer. A pasta que tem o tutorial é essa aqui, ó, GNIX Tut de tutorial. Aí lá dentro, gente, tem, olha só aqui dentro tem, deixa eu ver, 8 exemplos de tutorial para você, inclusive já montado como se fosse em formato de algumas análises, porque quando a gente faz algumas análises no GNIX, não necessariamente você monta o input de um jeito diferente, você pode colocar as coordenadas geográficas e aí tem uma forma de você fazer isso. Mas olha que interessante, nesse modelo aqui que eles oferecem pra gente, eles inclusive, olha que bacana, eles contam sobre o dado, são dados publicados e ele ainda coloca pra gente, olha, nossa, eu adoro esses autores, eles colocam pra gente as perguntas que eles quiseram avaliar com isso. Então você vai olhar esse dado e vai pensar, caramba, tem mais ou menos a mesma coisa. Eu posso explorar desse jeito. E ele já tem um input montadinho para você. Nesse caso desse input que eu abri aqui agora, é um trabalho de genética da paisagem. E genética da paisagem é super legal porque a gente tenta investigar, então, o efeito da paisagem, por exemplo, fragmentação de área, as consequências dessa fragmentação em áreas mais devastadas, em áreas menos devastadas, como é que a gente tem assinaturas na diversidade genética. Então, aqui ele procurou entender se havia diferenciação entre as populações de rato que ele estava estudando, se tinha uma estruturação genética regional, se tinha uma relationship, uma relação entre a geografia e a distância genética. Tudo isso foram as perguntas que eles quiseram responder. E esse dado aqui, que eram 7 microsatélites em 10 populações, com 300 animais, eles respondiam isso daqui e o artigo já está publicado. Então, aqui a gente tem a genotipagem, aqui a gente tem a coordenada geográfica de cada um deles, ele ainda coloca o sexo de cada
de cada um dos indivíduos que ele amostrou. Inclusive teve uma vez que uma pessoa me perguntou, foi até bom falar disso, qual que era a diferença da gente amostrar, quando a gente amostrava, catalogar machos e fêmeas, né? Se, tipo assim, se fazia diferença e por que, se depois a gente ia acabar sequenciando e tudo mais. Gente, se você consegue catalogar se é macho ou fêmea, dependendo do que você for fazer, dá análise muito legal, muito fantástica, tá? Por quê? Por exemplo, se tem uma proporção diferente de machos e fêmeas, talvez você tenha uma assinatura nas suas populações distinta. Quando a gente tem uma população com a estrutura de harém, por exemplo, que você tem, por exemplo, um macho, falei por exemplo 2 vezes, né? Um macho para 100 fêmeas, veja bem como a estrutura genética daquelas populações serão distintas, né? Muito provavelmente uma endogamia muito alta. Por quê? Porque todos aqueles indivíduos serão filhos de um mesmo pai. Então, sim, quando você tem a proporção sexual, né, ali a sexual rate nas suas populações, você pode explorar algumas análises. O programa de YABC, que é o que eu sempre falo para vocês de cenários, ele inclusive tem uma parte para você colocar a proporção de machos e fêmeas nas suas populações, porque ele considera essa proporção também, se você quiser, dentro do modelo dele, tá? E aí você pode ter excelentes insights. Eu acredito, se eu não estiver equivocada, mas eu acho que o GNIX ele faz alguma coisa assim também, com essa questão dos machos e fêmeas, tá? Ok, então vamos para o nosso próximo programinha. Fig3. Vocês estão vendo que eu estou fazendo um tour aqui, né? Com esses programas. Eu estou fazendo um tour para vocês. Fig3. Fig3 é um programa muito legal e é um programa de visualização de árvores filogenéticas ou árvores de coalescência que a galera utiliza muito na filogeografia. E a gente vê no Fig3 umas árvores muito bonitas, né? Muito coloridas com a representação. E eu recebo sempre e-mail, Nath, mas como que eu faço isso e tudo mais? Gente, lá dentro, olha só, ele coloca pra gente esse arquivinho aqui, .tree, que é um exemplo já de arquivo saído de resultado, né, gerado de resultado, para você fazer sua análise, para você brincar com o programa. Então, eu vou abrir ele aqui para você, só para você ver o tanto que é facinho. Esse dado, então, não é meu, é do próprio programa, tá bom? Ó, então eu abri aqui o Fig3, eu vou pegar o programa dele, eles têm dois aqui, dois resultados de saída. Um influenza e um carnívoro, de carnívoros. Vou pegar o de carnívoros aqui. Então, ó, ele já coloca pra gente, olha que gracinha, inclusive editado. Tá vendo? Ele já coloca pra gente editado isso daqui, muito fácil. Então, você olha e você já intuitivamente aprende a mexer no programa, porque já é o resultado. Inclusive, um resultado que seria aquele que a gente esperaria encontrar quando a gente está trabalhando com filogenia, que é esse valorzinho aqui de pé acima de 90%, 95%. Muito bonito o trabalho deles. Então, aqui já tem toda a edição, tudo organizado. Deixa eu abrir o outro aqui. Vou abrir o de influenza. Olha que lindo de influenza. Olha só, enorme essa árvore aqui, né? Aqui, eles fizeram um trabalho de influenza com datação, tá? Então, ele colocou pra gente mais ou menos, isso que eu falar, fazer a datação é quando você coloca um tempo, você estimou um tempo para a divergência daqueles grupos, tá? Então, nesse caso aqui do vírus, né, a gente tem que o ancestral como mais recente aqui dessas linhagens foi datado mais ou menos lá em 1992 para este trabalho. Então, muito tranquilo, né? Isso daqui é uma árvore que eles mesmos colocaram lá pra gente, os desenvolvedores do programa, pra gente aprender a mexer. Outro que é muito bacana, quando você está querendo fazer árvore de haplótipos, o Haplotype Viewer. Aqui dentro do Haplotype Viewer, você tem também a pastinha de exemplo, e ó, ele coloca para você aqui a infile que você vai usar, o arquivo FASTA, e ele ainda coloca de quebra pra gente esse arquivo aqui, PNG, que é o resultado que você vai encontrar quando você pegar os inputs deles e rodar. Então isso é bem bacana, gente. Por quê? Porque você consegue verificar se você acertou na análise, se você escolheu os parâmetros certos, se você realmente seguiu os passos certinhos
e isso te valida muito no seu aprendizado, né? Eu faço isso muito com os meus alunos, então o que eu faço com eles? Eu entrego para eles um modelinho de input, dou para eles o passo a passo, e o que eles têm que fazer é reanalisar isso daqui para encontrar o mesmo resultado que eles encontraram comigo, tá? Enfim, tem vários exemplos. O Migrate que você pode utilizar para fazer estimativas de migração, é um programa desenvolvido pelo Lamarck, ou pelo professor Peter Berly. Falei Lamarck, é outro que ele desenvolveu. E aí o que ele fez aqui? Ele coloca o infile, tá vendo? Aqui que são os modelinhos que a gente utiliza para fazer essa análise dentro do Migrate. Deixa eu abrir para mostrar para vocês. Eles colocam aqui. E além de colocar um infile, ele coloca para vocês os resultados que foram encontrados nessa análise. Então, show de bola isso daqui, tá vendo? Então aqui ó, é muito legal. Ele coloca para você, ele mostra como que ele fez, inclusive aqui nesse arquivo outfile que você tá vendo, ele coloca os parâmetros que ele utilizou e a forma como ele acertou e modelou isso daqui, tá bom? Outro programa também que vocês falam muito para mim, que vocês pedem muito, é o programa Structure. O programa Structure ele é utilizado para determinar grupos genéticos. Então, você vai estimar os grupos genéticos nas suas populações. Dentro do programa Structure, aqui nessa pastinha Help Files, você tem o doc dele, e lá ele coloca para você o passo a passo de como mexer nesse programa. E aqui dentro de Examples, ele coloca para você os exemplos de parâmetros e tudo mais. Então, fica muito, muito legal de você aprender e ter insights com esses programas. Por quê? Porque você vai tendo condições de, a cada ciclo de análise que você fizer, você colocar mais inputs na sua cabeça, você entender mais o processo, porque como eu falei para vocês, nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Mas quando você vai treinando, 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 e for a sua hora, você vai ter o quê? Inputs na sua cabeça, você vai ter rapidez na tomada de decisão e você vai conseguir analisar os seus dados de maneira adequada, fazendo as suas interpretações. Então, novamente, aqui a gente está falando para você utilizar esses dados e também pegar as interpretações que eles dão para vocês, né? Então, a gente pega essas interpretações e cataloga para você adquirir as suas habilidades, para que você tenha insights. Isso não significa plágio. Então, por favor, quando você catalogar cada uma dessas coisas e parafrasear, ou seja, colocar a explicação com as suas palavras, aí o que você vai fazer? Você vai já colocar ali a citação daquele artigo, tá? Para você já deixar tudo organizadinho. Aí você vai me falar, mas você tá falando para eu fazer isso, eu vou perder tempo. A coisa, toda vez que eu falo alguma coisa com vocês, sempre vem essa, né? Ah, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. E eu acho que, e eu digo isso por mim, né, que eu sempre falo que quando eu tô falando essas coisas, quem tá escutando primeiro sou eu, a gente tem uma inabilidade muito grande de selecionar aquilo que realmente é importante para chegar até o nosso objetivo, então a gente tende a priorizar atividades que não são. A gente tende a priorizar atividades que não vão levar a gente a chegar até o nosso objetivo. E isso vale para tudo na vida, tá? Mas como a gente está falando aqui sobre análise de dados, o seu objetivo com o seu dado genético é analisar, certo? É interpretar e escrever o seu trabalho. Perder tempo é quando você faz coisas que não te levam para isso. Então, às vezes você acha que você está perdendo tempo porque você está começando a aprender agora e você acha que você vai poupar tempo analisando o seu dado já no final. Só que eu quero te contar que quando você faz isso depois, você não tem como aprender. Não tem, gente, porque é muito pouco tempo, a não ser que você pegue esses dados com uma antecedência muito grande. Então, tira essa palavra eu vou perder tempo e troca para eu estou investindo. Eu estou investindo em mim, por quê? Porque eu não quero me tornar uma Catarina Josefina Manuela, não sou essa pessoa. Então, eu não vou esperar para fazer direcionado. Eu vou direcionar agora, porque quando eu tiver com meus dados em mãos, eu vou saber exatamente o que fazer, eu vou saber exatamente por que eu estou clicando, por que eu estou adicionando aquele script ali para fazer aquela análise. Afinal de contas, você vai saber e você já compreende que a análise de dados, ela não se resume a cliques e nem a linha de comando e nem a Ctrl R. Não se resume a isso. Tem muito mais coisa ali por trás, né? Tem uma inteligência muito grande por trás.
tem a parte de fundamento teórico, estatístico, e isso a gente não aprende clicando e nem olhando o número sem saber o que está falando ali, tá bom? Então essa era a nossa conversa de hoje, nessa semana de lives de aquecimento para a semana do DNA. Eu quero que você me conte aqui se você já aplicou alguma dessas estratégias para chegar nessa famigerada, né, condição de ter o seu domínio nas análises, nas interpretações de dados. Se você tem alguma outra estratégia também, compartilha com a gente, porque isso é muito bom, a gente acrescentar outras formas de pensamento, né? Sempre pode levar uma pessoa a um caminho de prosperidade, né? Porque a gente tem que estar aqui para dividir, compartilhar, acrescentar. Eu acho que isso é o Entenda Genética. Então, coloca seu joinha, compartilha esse vídeo e eu espero você no nosso próximo encontro. Até breve!